pessoas abençoadas, eu sou a Nilce e vamos dar dica e receita maravilhosas, então vamos lá! Vamos à nossa decoração com o nosso bolo de 20 centímetros por 10. Perceba que ele está maravilhoso. A camada de massa perfeita, a nossa camada de recheio também. De acordo com as quantidades que a gente viu no nosso vídeo de preparação da massa. Então a quantidade da receita que eu dou para vocês é uma quantidade que deixa esse tamanho bem equilibrado. Dá uma presença bem legal na mesa do parabéns para você oferecer aí para o seu cliente. Então é um bolo com 3 camadas de massa, 2 de recheio, mega equilibrado. Aqui você vai fazer o processo de fazer a pré-camada. Sempre eu faço essa pré-camada de gruda farelo para deixar o seu bolo bem equilibrado e poder adicionar a camada de espatular, né, que é a camada com mais hidratação do nosso chantilly. Então eu sempre vou fazer essa camada, acertar muito bem, porque ela me auxilia na hora de fazer a espatulagem. E para você aprender como fazer um bolo assim maravilhoso, você pode aproveitar aqui no card e ver os vídeos que estamos ensinando essa receita do recheio, da massa também e do nosso chantilly maravilhoso para você fazer essa decoração. Agora aqui, após fazer esse processo de fazer a pré-camada, eu venho sempre limpando. Como é um bolo de massa de chocolate, é muito importante você tirar todo esse excesso, esses grumínios que fica do chocolate, porque senão acaba se misturando com a sua camada que a gente vai fazer a espatulagem. E isso nos dá uma certa dificuldade, porque fica no meio da decoração e a gente tem que tirar. E acaba que danifica a nossa espatulagem final. Aí eu sempre limpo muito bem o nosso prato e vamos para a coloração do nosso chantininho. Vamos fazer a nossa coloração. Nossa coloração aqui eu vou utilizar 2 tons de azul para fazer 2 tons, um mais claro e um mais escuro. Mas você pode utilizar somente um, só que aqui eu quero demonstrar para você como você pode utilizar o nosso azul tradicional e o nosso azul marinho. Esse é um bolo do Sonic maravilhoso, então eu estou utilizando esses 2 tons. Aqui eu começo fazendo o primeiro tom, vou mexendo muito bem até atingir a tonalidade que eu preciso para essa decoração. Então perceba aqui no vídeo que a gente vai adicionando aos poucos, para não deixar muito forte, para não fugir, né, da nossa decoração. Eu vou colocando aos poucos e misturando. Você vai fazer o mesmo processo. Automaticamente você vai visualizar qual é o tom que você quer. Esse é o nosso azul tradicional. Fiz a primeira coloração e agora a gente vai para a segunda coloração com o nosso azul marinho. Agora a gente está utilizando o nosso azul marinho. Você vai fazer o mesmo processo que você fez na primeira coloração. Vai colocando aos poucos e mistura muito bem. Faz a parte de hidratar ele bem. Se eu quero mais forte, eu adiciono mais. Se eu quero menos, eu adiciono menos. Então, é dessa forma que você vai atingir a sua coloração maravilhosa para fazer a sua decoração. Seja ele no azul ou qualquer outro tom de chantilly. Agora eu coloco meu chantilly aqui no meu saco e venho puxando para tirar esse ar e vou posicionar ele aqui direto no meu bolo. A dica aqui é você colocar pressionando sempre para tirar totalmente o ar. Quando você for colocar no seu bolo, não vai ter interferência, ele vai colar automaticamente no seu bolo e vai evitar as bolhas que dificultam a nossa pré-camada aí com a nossa espatulagem. Tiramos o ar, então vamos começar a parte de aplicar. Aqui você vai fazer o mesmo processo que você acompanha no nosso vídeo aqui acima, tem um vídeo da decoração inicial do nosso bolo de 12 centímetros. Lá a gente vai lhe ensinar como fazer o chantilly, como dar o ponto no seu chantilly, deixar ele maravilhoso, com um ponto estabilizado perfeito para você fazer qualquer decoração, inclusive essa aqui. E lá você vai ter a dica exata para você fazer esse chantilly bem maravilhoso. Então assista o nosso vídeo que está logo aí acima, o nosso card da decoração completa para fazer esse bolo. E aqui a gente vai posicionando de forma que o chantilly vá colando no bolo, né, nessa pré-camada, para isso não nos dar dificuldade na hora de finalizar com a espatulagem. Faço isso em todo o meu bolo. Perceba que eu coloquei o nosso chantilly mais claro embaixo e o mais escuro em cima. Isso porque, de acordo com a decoração do meu cliente, é dessa forma que ele quer. Isso vai depender muito de como seu cliente lhe mandou a foto de inspiração para você fazer a sua finalização. Então eu posiciono aqui no topozinho do bolo e venho acertando com a nossa espátula. Agora vamos entrar com a parte de fazer o nosso topo. Você sempre começa fazendo o topo aqui do seu bolo para deixar ele bem retinho, para poder entrar com a parte de espatulagem, onde você vai utilizar uma espátula de textura, que eu vou utilizar uma espátula para fazer a textura, e você pode fazer essa parte. Acertou muito bem aqui em cima para tirar todas as bolhas, as imperfeições, e entra com a espatulagem.
Aqui você vai fazer o processo de espirrar sempre a nossa água, que eu estou utilizando água filtrada a temperatura ambiente. E esse processo eu faço para dar mais estrutura e facilidade para me fazer a espatulagem do meu bolo. Então eu espirro em todo o meu bolo. Feito o processo de espirrar a nossa água, a gente entra com a nossa espátula. Aqui você vai posicionar a sua espátula de forma que a sua mão que está segurando a espátula fique reta e firme e a outra mão gira a bailarina constantemente. E assim você terá um espatulado maravilhoso. Perceba que ele está maravilhoso. Dá um espatulado bem reto, sem falhas. Agora a gente faz esse processo e vai tirar aqui o topinho. Para tirar o topo, você vai centralizar, retirando o excesso e fazendo essa parte de retirar esse excesso em todo o seu bolo. Feito isso, você vai espatular mais uma vez para fazer a finalização completa dele. Esse momento é o momento que você vai visualizar se está faltando alguma coisa de chantilly ou no rodapé do seu bolo ou na parte do topo. Se estiver faltando, você adiciona mais, acerta o seu topinho para deixar ele bem equilibrado, bem maravilhoso e bem retinho. Aqui eu vou girando a bailarina constantemente para alisar bem essa parte do topinho. E agora a gente vai fazer uma finalização, que é como se fosse um caracol. Você vai posicionar a sua mão, segurando a espátula e a bailarina gira constantemente. Você faz esse efeito de finalização. Para finalizar total, você dá a última espatulagem para deixar ele bem retinho. Perceba que ele está meio desalinhado, você vai dar a última espatulagem e está pronto para receber o nosso pó decorativo que vai dar o toque final. Vamos à nossa decoração agora, finalização, da nossa decoração. Aqui eu estou utilizando o nosso pó cintilante, azul cintilante, que é um pó que você vai diluir no álcool de cereais e vai polvilhar no seu bolo para deixar ele mais forte, para dar como se fosse um brilho e uma tonalidade mais forte. Vamos começar agora a parte de polvilhar o nosso pó cintilante e aproveitando para falar para você da nossa bombinha. Você vai estar aqui abaixo com o link onde você pode adquirir esse material para lhe auxiliar na sua decoração maravilhosa. E aqui eu vou borrifar em todo o meu bolo o meu pó cintilante e vai dar como se fosse um contraste de leve nuances de azuis mais escuro aqui em cima do meu tons de azul, deixando uma finalização bem maravilhosa. Você pode utilizar essa forma de decoração para vários modelos, tanto para a cor azul quanto com outras cores. Se eu quero um tom mais forte em cima do meu azul, eu venho com outra cor, mas poderia ser, por exemplo, um rosa mais claro, aí você entraria com um rosa mais escuro. Isso vai lhe dar essa nuance de cor no seu bolo e fica simplesmente maravilhoso. Finalizando o nosso tingimento com o nosso corante, com o nosso cintilante, a gente vai fazer a parte de limpar muito bem o prato. Não esqueça de limpar muito bem o seu cake board para mandar o seu trabalho sempre caprichado para o seu cliente. Faça a parte de limpar muito bem. Finalizando essa parte de limpeza do nosso prato, vamos para o topo maravilhoso desse lindo. Agora acompanhe a finalização dele maravilhoso já com o topo, o resultado final perfeito para você fazer aí na sua casa e atender o seu cliente. Tchau!